Então, hoje a gente vai falar de 4 temas interessantes aí. O que é mercado cambial, que também é chamado por Forex. Mercado cambial versus mercado financeiro, né? Mercado brasileiro. Vantagens e desvantagens do mercado cambial e qual a função da corretora. Bem, como todos já sabem, nós aqui temos um carinho um pouco maior pelo Forex, né? O Forex é um acrônico da expressão Foreign Exchange Market, que significa mercado de câmbio. É uma tradução literal aí, mercado de câmbio, e é um dos mercados mais volumosos do mundo. Primeiro que se trata de grandes moedas, moedas de países de peso, riquíssimos, fora que é um fluxo de mercado que gira 24 horas, né? Então, todas as transações acontecem naquele momento. Há uma liquidez muito alta, né? Um volume de negociação muitas vezes muito alto também. Então, em determinadas regiões tem muitas brigas, né? Regiões de suporte, regiões de resistências, que inclusive vai ser tema da nossa conversa lá na sexta-feira para quem cumprir aí as etapinhas aí da semana com a gente, beleza? Então, como eu falei, é um mercado trilionário, que representa 32 vezes a soma de todas as bolsas dos Estados Unidos, só para vocês terem ideia do volume que é, e 600 vezes o volume negociado na bolsa, assim. É extremamente pesado o mercado em questão de volume. Então, o mercado cambial, né, ele é uma troca monetária. Nós fazemos isso de forma eletrônica. Seria uma analogia quando você sai daqui e você vai para a Europa. Então, você vai fazer uma viagem com a sua família, você vai para a Europa, você precisa comprar euro para consumir na Europa, correto? Você não vai consumir com real lá. Então, você tem que comprar o euro. Esse ato de negociar a compra, por exemplo, você vai chegar lá na casa de câmbio, vai estar R$ 6. Aí você fala, nossa, eu vi a cotação ontem, tava 5,50, né? Sabe lá quando foi 5,50 euro, né? 5,50. E aí você fala, ah, não, vou esperar mais um pouco, pode ser que volte para esse preço e tal. Você volta no outro dia, tá 6,30. Então, essas transações, essas oscilações de preço, elas representam exatamente o que o Forex faz. É uma troca que acontece das paridades que você vai negociar. Então, se você negocia euro-dólar, você está negociando o euro, moeda euro, com a moeda dólar americano, norte-americano. Então, o Forex basicamente se compõe nesse tipo de estrutura. É um mercado que, como eu falei, é um mercado de paridades, né? Um mercado que é negociado em pares. Aqui ele dá um exemplo de dólar e ien, né, que é o USD JPY. JP significa o Japão, o Y é o nome da moeda que, que é executado no país, que é o Ien. Então, essa determinação foi da ISO, acho que é a ISO 4217, que qualifica, né, para fazer uma organização dessas moedas, pegando as duas primeiras letras como sigla do país e a última letra como o nome do país, tá? Isso é uma organização para vocês verem que o Forex não é uma bagunça, não é uma coisa aleatória, é um tipo de mercado sério, assim como o mercado brasileiro, assim como o mercado de ações, o mercado de commodities, são mercados sérios. Então, o Forex é um mercado que são negociados, portanto, derivativos de moeda, cujos contratos ativos subjacentes são pares de moedas. Então, tudo que envolve moeda vai estar envolvendo Forex, beleza? Então, galera, repetindo, quem tiver dúvida pode me interromper e perguntar alguma coisa. Eu coloquei aqui quais são os fatores que afetam o mercado cambial, porque eu achei isso importante. É uma nota para quem que vai aprofundar o conhecimento aí de análise fundamentalista. Que a gente,
os tipos de fatores que mais abalam o mercado, que são notícias, né, eventos políticos, normalmente discursos de... Opa, alguém tentou falar alguma coisa aí? Acho que não, né? Não, pode São falar. discursos de presidentes, ministros, primeiro-ministros. Eu teve o Brexit agora recentemente, que também teve uma grande oscilação tanto no mercado, o que fez com que a gente tivesse uma certa expectativa muitas vezes. Isso tem uma influência dentro da operacionalidade aí, dentro da rotina do trader, né? Esses tipos de evento. Então, eles são importantes para que você tome nota e tome conhecimento para se precaver de possíveis perdas. Então, a gente, para quem não opera com stop, por exemplo, já montar um stop ou não entrar naquele momento, né? Os relatórios que a gente passa também no Café com Informação. Nosso Café com Informação, a gente passa todos os dias esses relatórios, essas informações pertinentes do que é cada tipo de notícia. E é um mercado de especulação. Então, por ele ser um mercado de especulação, ele pode estar recorrente a qualquer instabilidade dentro de eventos sociais e políticos em questão de macro ou microesfera dentro de cada país. Então, qualquer tema que fique relativo a uma moeda com um determinado país, uma notícia qualquer, ele vai ter um impacto no movimento do gráfico, no movimento do preço, ok? No movimento do preço. Então, é importante estar atento ao calendário de notícias ou compreender minimamente o que se refere cada tipo de notícia daquela. Bem, características do mercado cambial, que é o nosso mercado Forex. Ele é um mercado 24 horas, ele inicia no domingo, às 8 horas da noite. Então, se você já tem uma rotina puxada, o Forex já é uma coisa que vai te abrir portas. E fecha na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Então, ou seja, ele passa de domingo até sexta, continuando. Então, ele tem parte da manhã, parte da tarde, parte da noite, parte da madrugada, ele está o tempo inteiro ali girando. E muito desse tempo, se você for parar para pensar numa questão mundial, abrindo no domingo lá no Japão e fechando aqui no nosso finalzinho ali dos Estados Unidos, né? No Havaí, ali naquela região, se você for pensar numa questão macro, há bolsas que intercalam umas na outras. Então, se você é um cara que acorda às 5 horas da manhã, é um excelente momento, por exemplo, você pegar a abertura de Londres. Ou você chega em casa, você só consegue chegar em casa às 7 horas. Quando dá 9 horas da noite, você já pode pegar a abertura de Sydney. Então, é um mercado muito flexível nesse sentido em questão de horário, é diferente no mercado brasileiro, por exemplo. Tem várias opções de vários ativos. Hoje em dia tem muitas corretoras que aceitam, inclusive, criptomoedas que você consegue operar. Você consegue operar também todos os tipos de paridade de moeda, tá? Das exóticas até as mais comuns. Eu digo exótica, por exemplo, China, moeda da China. Eu conheço poucas, eu não conheço ninguém, na verdade, nem poucas, eu não conheço ninguém que opera a moeda da China. Ou a moeda da Turquia, moeda da Dinamarca. Então, os pares que são mais comuns, a gente fala, né, que é o dólar canadense, dólar australiano, né, o euro. Então, tem muita variedade dentro dessas paridades. Então, outra característica que ele tem um alto volume de negociação e uma alta volatilidade dentro do mercado, ou seja, hoje mesmo o Helen estava falando, hoje é dia 23 de novembro, o ouro rompeu a região do 18,58 e simplesmente despenca. E foi exatamente o que aconteceu. A gente, desde a semana passada, eu estou falando isso com o Heleno, do rompimento dessa região. Achei que ele fosse romper na semana passada, mas ele voltou para próximo da linha de tendência de baixa. E hoje, segunda-feira, o que ele faz? Ele rompe. Então, hoje foi um dia de alegria bem bacana aqui para nós dois aqui que estávamos aqui na sala, que é a alta volatilidade aí do mercado, do Forex, principalmente do ouro, que é
Quando ele quer cair também, ele vai embora. É um mercado descentralizado, ou seja, ele não tem uma instituição, um único órgão que centraliza os lançamentos de ordem ali, que é tipo igual a Bolsa Brasileira, em que fica todas as ordens, ficam as corretoras, tudo fica centralizado naquela região. O mercado Forex ele é mais disperso. Então, o que, que faz com que ele seja seguro? As fiscalizações das empresas através dos governos. Então, cada país tem o seu órgão, né, de fiscalizador que fiscaliza essas corretoras. Então, não é uma coisa que fica avulsa, é uma coisa legal também, que tem sua burocracia e tem sua rigidez. Porém, é um mercado descentralizado. Qual é a vantagem de fato disso? É que quando você está operando, o mercado não fica, o preço não fica influenciável ou muito fácil de mover, tal como a Bolsa Brasileira, que acredito que quem está aí já tem uma certa experiência, sabe, por exemplo, que a UBS, a Bradesco, enfim, vários órgãos, várias empresas grandes aí do Brasil conseguem carregar o preço aí nas costas de boa quando elas querem. Então, isso é uma característica de um mercado centralizado, que é uma característica do mercado brasileiro. Então, o mercado descentralizado é uma característica do Forex. Isso quer dizer que é bom? É ruim? Depende de cada um de vocês. Na minha visão, não é ruim. É simplesmente uma característica do mercado. Não me influencia, não me gera medo e não me influencia nas minhas operações. Bom, outra característica do mercado Forex que você pode ganhar em Libra, ou dólar ou em franco suíço, que na abertura da conta, que a gente vai fazer isso amanhã, fica disponível para você ter essa escolha, né, de qual tipo de moeda você vai querer receber o seu dinheiro. E maior liquidez e dimensão do mundo. Ele é um dos maiores que tem dentro do mundo, o mercado Forex. Ele é trilionário, conforme eu falei. Então, dá de fato para você ter bons retornos financeiros em pouco tempo. Fruto da característica dele tratar de moedas, de tratar de moedas de peso em países riquíssimos, né? Bom, mercado cambial versus mercado brasileiro. Inclusive, estava falando agora, né, a respeito de uma dessas diferenças, que é o mercado centralizado. Uma informação aqui interessante é que a B3 ela foi criada em 2017. Eu não sei se vocês sabem, né? Através dessa fusão aí que aconteceu da CETIP, que era a Central de Custódia e de Liquidez Financeira de Títulos, junto com a Bolsa de Valores, que ficava, de futuros também, ficava lá em São Paulo. Então, essa fusão deu uma potencialidade no mercado brasileiro, uma maior visibilidade, e conseguiu fazer com que a gente chegasse em quinto lugar dentro do mercado de mundo, assim. Então, isso atrai muitos investidores, isso atrai pessoas a quererem e acreditarem no mercado. Isso tem 3 anos, ou seja, isso é sólido. E o mercado brasileiro, ele tende a cada vez mais ser mais próspero em relação a isso. Então, é muito interessante a galera, né? Tem muita gente procurando a respeito disso e querendo conhecer um pouco mais de trading, e que lá fora é uma coisa mais comum do que aqui para a gente. Então, assim, é bem promissor isso, então há um movimento no Brasil em relação a isso bem forte. A B3, depois dessa fusão, ela montou 2 escritórios, que é um em Londres e outro em Xangai, que tem a finalidade de conseguir atender os investidores de lá, então ela consegue dar suporte para essa galera de lá. E um dos tipos de investimento da B3 derivativos, ativos de renda fixas, públicos e privadas, né, que é o Tesouro Direto, está dentro dessas cotas de fundo, mercadoria à vista, renda variável, ouro e câmbio.
Não existe só mini índice e mini dólar dentro do bolsa, né? A gente tem muitas variedades, inclusive ações que não estão aqui descrita, que é um excelente tipo de investimento em ações. Porém, ele requer uma leitura fundamentalista e muitas vezes até de análise de balanço de empresas e tudo mais, e não só uma leitura gráfica, mas é um excelente investimento. Bom, vamos entender um pouquinho mais. Os dois mercados são extremamente benéficos, eles trazem retorno financeiro, eles têm dinâmicas diferentes. O mercado cambial, ele tem uma dinâmica e o mercado brasileiro, ele tem outra. O mercado brasileiro, ele é bem mais agressivo do que o mercado Forex. Tem uma outra característica, o mercado brasileiro tem uma necessidade de você ter um conhecimento mais aprofundado em relação a candle. Então, no mercado Forex, você consegue fazer leitura só de movimento. Uma coisa não anula a outra, mas há uma demanda, uma necessidade dentro do mercado brasileiro em você compreender um pouco mais sobre os candles, né, e conhecer um pouco mais de cada região ali, onde aquele candle, determinado candle está fazendo aquilo naquela região. É um mercado mais específico, vamos dizer assim, e se torna bem mais agressivo. Bom, então, vamos entender um pouquinho mais das principais vantagens e desvantagens desses mercados? Bom, vantagem que você, no mercado cambial, você consegue ter um pensamento a longo prazo, muitas vezes fazendo swing. Para quem aí quer passar 5, 6 anos só ganhando dinheiro, é maravilhoso o mercado Forex. O mercado brasileiro te exige um saldo altíssimo, tem que fazer também umas questões contratuais lá para você fazer swing. Tem uma potencialidade enorme de ganho, como eu já falei, né? Primeiro, porque a gente está falando de uma moeda diferente da nossa. Segundo, pelo volume do mercado. Então, assim, é uma coisa bem riquíssima para cada um. Trabalho com stop loss, né? Que é a oposição de parada. Tem dispersão geográfica. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo para estar operando. Múltiplas plataformas de negociação, você também tem vantagem em relação a isso, né? Hoje a gente trabalha com o MetaTrader 4, que é uma plataforma mais prática, inclusive para fazer desenhos gráficos, ele é maravilhoso. A desvantagem que eu falei é a questão dele não ser centralizado, então ele pode ser caracterizado como uma desvantagem, como algo que pode gerar um certo medo, incômodo nas pessoas. Não tem uma regulamentação específica no Brasil, é uma pena isso, a gente está numa sociedade que não tem uma visão limitada em relação a ganhos financeiros, é uma pena, mas isso não faz com que seja proibido nós fazermos investimentos no Forex, tá? Isso é permitido, o que não tem uma regulamentação, algo que te legitime a você, por exemplo, montar empresas no Brasil, coisas nesse sentido. Então, e operar com altas alavancagens, que é extremamente agressivo você fazer isso. Então, o mercado de Forex tem tem um fracionamento nos lotes que você consegue estar operando em baixas alavancagens, por exemplo, no lote mínimo de 0,01, o que representa 10 centavos por preço. Então, você consegue praticar, porém não ter um retorno financeiro tão alto como talvez muita gente possa imaginar que isso possa vir a acontecer. Então, já entendemos um pouco mais sobre o que é o Forex, né? De uma forma geral para vocês. E vou aprofundar sobre o que é, vamos falar um pouquinho sobre o que é a corretora. A corretora de Forex, né? Ela atende clientes que têm
demandas, né, tal como nós aqui, nós, eu, você, todos nós que estamos aqui, que faz conexão direto com as bolsas e outros tipos de mercados de negociações cambiais. Então, ela envia as ordens diretamente para essas bolsas, essas instituições financeiras, com a finalidade de ser o intermédio entre nós e essas instituições. Então, o principal papel da corretora é fazer esse tipo de atividade, né, de compra e venda de ativos, receber a sua ordem, enviar a sua ordem até a bolsa. Então, é muito importante você saber aonde você está abrindo a sua conta, qual tipo de corretora, né? Então, para a corretora ter receita, essa é uma dos spreads. Ela tem outras atividades que ela consegue se desenvolver ali, né? Produtos financeiros para que ela tenha receita, mas para nós a forma dela, a taxa, né, dela, no sentido de receita para aquela corretora, né, para aquela empresa que é uma corretora, uma empresa é uma corretora. Então, para que ela abra essa empresa, essa corretora, ela precisa passar por alguns processos burocráticos, principalmente dentro desses órgãos que fiscalizam esse tipo de atividade profissional, que é o mercado cambial. Ela precisa passar por esse tipo de processo burocrático, que é bem burocrático, inclusive, e cada país tem o seu nível de rigidez, o seu nível de exigência para cada mercado que aquela corretora vai trabalhar, né? Que normalmente uma corretora trabalha com vários tipos de mercado. Então, ela também conta com uma série de economistas, né, analistas. Então, se você for entrar no site do corretor lá, você vai ter as informações dos ativos que você se interessa. Muitas vezes você faz um cadastro de e-mail lá e ele consegue tá te mandando informações da análise diárias daquele ativo. Então, tem o intuito de orientar vocês também, né, além né, da prática aqui do dia a dia na nossa sala virtual, né, nos nossos grupos, nas nossas comunidades, você também tem a corretora como uma forma de suporte para aquilo que você está buscando para você. E, portanto, né, além de oferecer acesso ao mercado, que ela é um intermédio, como eu falei, essas instituições são uma fonte essencial de conhecimento, tecnologia e segurança para tanto ajudar quem está começando no mundo dos investimentos, para como dar suporte para quem já está começando no mundo dos investimentos. Muitas das vezes tem assessores que trabalham nessas corretoras que dão suporte para que essas pessoas consigam fazer melhores investimentos dentro daquilo que ela busca, né? Então, quero deixar aqui meu agradecimento a vocês. É um conteúdo mais sucinto, esse por agora. Ele tem